Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Os casos fatais em decorrência da gripe suína vêm aumentando no Brasil. Por isso, nós trouxemos a especialista em saúde pública, doutora Luísa Helena Milan Laise Ferreira, que vai nos esclarecer tudo a respeito desta situação no Brasil e no interior de São Paulo. Olá, boa noite. Hoje o programa TPM está aqui com a doutora Luísa Milan, que ela é especialista em saúde pública. Doutora, um prazer imenso tê-la conosco aqui. Eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, porque sempre é muito bom colaborar para esclarecer dúvidas a respeito de determinadas patologias, né? É verdade, principalmente essa tal da gripe suína que realmente está deixando todo mundo meio doido. Porque fala-se que é igual a outra, então como é que a gente pode fazer para prevenir? E eu quero começar já te perguntando, o que é realmente essa bendita gripe suína? A gripe suína é uma gripe causada por um novo subtipo de vírus influenza, H1N1. O que vem a ser isso? Mais assim, claro, para a gente entender, a gente que não entende muito. É um vírus da gripe que sofreu uma... metamorfose, alguma... Exatamente, uma mutação, eu diria isso. Certo. Então ele sofreu uma mutação dentro do organismo de porcos e a partir daí esse vírus que tem material genético de porco, de ser humano e de aves. Meu Deus! Esse é o vírus atual, um vírus novo que está causando a famosa gripe suína. E por que ela é tão grave e ela é tão diferente da gripe comum, por exemplo? A gripe suína, ela não é mais grave, muito mais grave do que a gripe comum. A gripe comum também provoca mortes. Ela talvez seja um pouco superior no nível, na questão mortes, em relação à gripe suína. Só que ela tem, por ser uma doença nova e por essas mortes ganharam mais visibilidade. E isso é que está gerando tanta preocupação com as pessoas. Porque então o que você está dizendo para a gente é o seguinte, que tem 1000 pessoas que morrem com a gripe comum, só que não é tão divulgado. E como apareceu esse novo vírus, essa bactéria aí da suína, tudo não, toda é um vírus, está voltando, vírus, o vírus está voltando para as mortes dela, é isso, no caso? Exatamente, então as mortes dela estão tendo assim, ganhando notoriedade. E isso é que está gerando muita inquietude. Mas realmente ela tem causa mortes, assim como causa a gripe comum. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer. Por que a gente está vendo a Argentina com um problema seríssimo, também no nosso sudeste, São Paulo agora. E os Estados Unidos, a gente teve aqui umas últimas informações, que ele está usando um determinado remédio, quando suspeita já coloca e já diz que tranquiliza e resolve. Por que não o nosso Ministério da Saúde não dá esse remédio, pessoal? Nós também estamos usando esse medicamento, que são os antivirais. Existem medicamentos que são famosos antivirais, que são medicamentos que fazem com que o vírus não se reproduza. E o que acontece? Não é que eles matam o vírus imediatamente, mas eles acabam diminuindo a incidência dos efeitos mais graves do vírus e também o tempo de duração da gripe. Só que ele é destinado a casos graves ou potencialmente graves. E aí é que gera toda aquela ansiedade, porque o resultado do exame demora também, né? Porque, se não me engano, são só 3 laboratórios no Brasil que estão fazendo esse diagnóstico correto da gripe suína. E aí demora, e como é que fica essa situação? Hoje em dia no Brasil existem vários lugares de referência em todas as regiões do Brasil que são capazes de fazer esses testes, são testes rápidos de detecção do vírus. E geralmente são os hospitais universitários.
Mas, por exemplo, em São Paulo, além dos hospitais universitários, existem outros hospitais que também estão fazendo. Por exemplo, o Samaritano, o Sírio-Libanês, o Einstein, que estão fazendo também esses testes. Então, aqui, dependendo da região, existem referências para a realização desses testes. O problema é que esses testes, eles são indicados para determinados casos. Quais casos especificamente que a gente pode... Para os casos que a gente chama de casos graves. Casos graves e aqueles que têm complicações. Por exemplo... Como que a gente vai saber, né? Respiratórias. Principalmente respiratórias. Falta de ar, no caso. Falta de ar. Febre alta. Febre alta que não cede. Então, a pessoa que está com gripe, hoje em dia... Ela vai ter esses sintomas também, normal, né? Exato. É complicado. Isso, Mas independente de ser gripe suína ou não, a maioria dos casos, uma grande maioria dos casos, evolui de uma forma benigna. Os sintomas desaparecem em uma semana, o organismo reage e a pessoa volta a ter vida normal depois de 7 dias. Já a gripe grave, que você tem que ficar preocupada, é aquela pessoa que apresenta febre alta, que febre é uma característica dessa gripe, e não é sinal de gravidade, mas se ela perdura mais que 2 dias, se ela vem ou vai, ou então se aparece falta de ar, aí ela é considerada um caso grave. Essa pessoa deve imediatamente procurar o recurso médico. Ou se pessoas que estão com gripe, independente de estar com falta de ar ou com essa característica de febre alta, mas, por exemplo, se ela é dos chamados grupos de risco. Ah, sim. Por exemplo, imunodeprimidos, pessoas que estão fazendo o tratamento para câncer, pessoas que, por exemplo, têm patologias crônicas, como diabetes, hipertensão, grávidas. Porque essas pessoas, elas têm uma chance maior de fazer as formas graves da doença. Então, você não tem que esperar que isso aconteça. Se essas pessoas estiverem nessas situações e apresentarem gripe, independentemente se teve contato com gente que veio do exterior ou não, porque agora a gente não pode mais falar sobre isso. Já proliferou já, né? E proliferou, então essas pessoas devem procurar um recurso médico. Para o médico decidir se ela vai ter que fazer o teste, se por acaso ela já vai ter que tomar os antivirais, né? Certo. Então, para já interromper isso e impedir, mesmo que seja benigna ou outro tipo de gripe ou a suína. Comum. Você vai me dar licença que agora é hora da minha patrocinadora, depois a gente continua o bate-papo. Fisioforma, dê uma olhada aí. Zezé, vamos falar agora sobre Fisioforma, estética de resultados. Você que está aí em casa me assistindo deve saber o tanto que incomoda o excesso de pelos, não é? Pois essa é a época certa para você fazer a sua depilação progressiva definitiva na Fisioforma e ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam. Com essa depilação feita com a luz intensa pulsada, ela vai matar o pelo lá na célula germinativa e esse pelo não vai germinar mais. Após algumas sessões, olha, uma maravilha, você está livre mesmo dos pelos. Pode fazer em qualquer parte do corpo e qualquer tom de pele, viu? Agora, se você quer ficar com uma pele mais jovem, mais bonita, faça então o fotorrejuvenescimento também na Fisioforma, para amenizar rugas, manchas senis, marcas de expressão, ficar com uma pele revitalizada. É a chamada plástica sem bisturi, porque os tratamentos da Fisioforma não são invasivos. Então já sabe, né? Que a estética de resultados é só ligar em qualquer uma das unidades, os telefones estão passando aqui, e agendar a sua avaliação. Bom, eu diria para as mulheres para que elas venham até a Fisioforma e comprovem o resultado como eu comprovei. Você viu só? Você não pode perder tempo. Dê uma ligadinha em qualquer unidade da Fisioforma, agenda uma avaliação que você vai ver o resultado. Nosso comercial e voltamos já já. Se você, concessionária, ainda não anunciou seus veículos no Clicou Vendeu, está perdendo tempo e vendas. As maiores de toda a região anunciam no maior classificado. O Clicou Vendeu possui mais de 60 mil visitantes qualificados por mês. Para anunciar é só enviar um e-mail ou ligar. E você que quer comprar um carro, não compre sem antes pesquisar no Clicou Vendeu. Encontre seu carro e depois vá só fechar negócio. Ganhe tempo e dinheiro. Quer comprar ou vender? Acesse www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Há mais de 15 anos no mercado, a Fisioforma proporciona melhor qualidade de vida e ótimos resultados aos clientes. Isso devido aos grandes investimentos em tecnologia de ponta e em suas profissionais. Encontrei na Fisioforma um tratamento que eu gostei e fiquei muito satisfeita.
E foi assim, muito rápido que eu vi o resultado. E todo mundo pergunta, realmente o tratamento da Fisioforma é verdadeiro? É verdadeiro. Agende a sua avaliação.